Bom, então aqui a gente tem o exemplo 2.4, que era para ser resolvido. A primeira parte, que é a equação diferencial de segunda ordem, já foi resolvida junto com o professor. E, em segundo caso, era para fazer algumas desconsiderações, no que a equação, então, ela ficava uma equação diferencial de primeira ordem, que é esse segundo caso aqui. Eu coloquei elas, então, em um só gráfico, o que gerou esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui à direita é bem próximo, praticamente igual ao que está no livro, então está correto. Dessa equação aqui, então a gente gerou desses bloquinhos aqui, né? A equação, no caso, de primeira ordem. Ela ficou assim, então a gente colocou no gráfico. A equação verde de baixo, ela é a equação de segunda ordem, e a equação vermelha é a equação de primeira ordem. Esse pedacinho aqui é desse começo, que quando a gente aproxima, a gente consegue ver que elas estão bem próximas uma da outra. Chega um ponto aqui onde elas se cruzam, e aqui, mais no final aqui do gráfico, a linha verde ela se sobrepõe à vermelha. No exemplo 3.1, a gente também tinha uma equação, então era apenas isolar a derivada, o que ficava essa equação aqui, e colocar no Silab. Então, o gráfico gerado é esse gráfico aqui à direita. Tem uma leve inclinação. Já o exemplo 3.2, ele era uma equação de terceira ordem, então a gente tinha que isolar o termo de maior ordem, que é o termo de terceira, então ficava essa equação aqui. Colocando ela no Silab, a gente tinha, então, 3 integrais, e o gráfico gerado é este daqui.